Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Godoy, meu filho é o... Richard Godoy. E nós somos quem? Os de Godoy. Godoys. Legal, galera, tudo bem? Hoje a gente tá aqui, ó, no ar livre, bem bonito, a gente tá num parque. Vocês vão ver as imagens aí, tá bem legal. É um parque bem bonitinho que tem aqui na nossa cidade. Aqui no nosso bairro, na verdade, de Pedras, uns 2 minutos da minha casa aqui, né, Bê? Né, filho? Pedras Salgadas. É isso aí. A gente também tá do lado de um parque gigante que tem aqui. Um dia a gente vai gravar nesse parque. É um parque bem bonito, bem legal. Hoje, infelizmente, a gente tá sem a produção, porque hoje é final de semana, quase ninguém trabalha, mas a produção trabalha. A produção trabalha num lar que cuida de idosos e ela tá trabalhando hoje, né? Mas a gente tá aqui hoje, a gente vai fazer um videozinho bem bacana falando sobre uma coisa muito importante, que é uma coisa que todo mundo tem dúvida, eu tinha dúvida, provavelmente você, se for vir pra cá, vai ter dúvida também, que é sobre a burocracia na escola, a adaptação da criança na escola, como funciona, como foi que a gente fez para conseguir inscrever ele na escola, conseguir fazer com que a adaptação dele fosse mais fluida possível, certo? Porque o que acontece? A gente tem esse medo quando a gente está no Brasil, quando a gente está em outro país, de não conseguir adaptação perfeita para a criança, certo? E isso é o que mais bota medo na gente. Então hoje a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre o quê, filho? Sobre sua... escola. Isso, muito legal. Então, gente, já falando com vocês aqui, fazer esse vídeo dá muito trabalho, é muita edição, é muito cansativo, a gente trabalha, a gente tem muito trabalho. Então, gente, por favor, ó, dê um like, se inscreva no nosso canal, né, filho? Ativa as notificações, não, bebê? Certo, então a gente está aqui hoje para responder algumas perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar aqui nos comentários aqui embaixo, qualquer dúvida que tenha em relação à escola, ao tempo, ao ciclo escolar aqui, que é diferente do Brasil, a gente vai responder algumas dúvidas aqui nesse canal hoje, aqui nesse vídeo. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, galera. Bom, primeira coisa de tudo, eu vou dividir esse vídeo por temas, ok? Serão vários temas que tem que ser ditos, tem que ser falados, porque são temas importantes. Certo? O primeiro tema de tudo, a gente chegou aqui em fevereiro, certo? Deste ano mesmo, de 2024. E a gente já chegou e a primeira preocupação nossa que a gente tinha, além da casa, era a preocupação com a escola do Richard. Bom, enfim, a gente procurou saber como é que fazia para conseguir isso, como é que fazia para inscrever ele, e a gente já tinha algumas coisas que a gente sabia do Brasil. Primeiro, a gente precisava do histórico escolar dele apostilado. O que é isso? O que é um histórico escolar apostilado? É apostilamento de AIA, que eles chamam. Isso você consegue fazer em qualquer cartório da sua região mesmo aí no Brasil. Você leva o histórico escolar dele, pega o histórico escolar dele na escola, que precisa estar lá, e leva esse cartório para autenticar, para eles mostrarem que você saiu do Brasil e que esse histórico escolar é válido em todo o país que você for. Daí você escolhe o país que você vai lá, é bem simples, é R$150 que custa, demoram 2 dias úteis para ficar pronto, ok? Depois de 2 dias úteis, você vai e busca lá o seu histórico escolar da sua criança ou o seu. Isso serve tanto para a criança que vai vir para cá, quanto para o adulto. Porque é necessário também para o adulto, caso você queira estudar alguma coisa aqui, qualquer curso, qualquer coisa que vai fazer, vai pedir histórico. Então você vai precisar de histórico escolar apostilado. O nome é apostilamento de AIA. Certo, pegou o histórico, viemos para cá. Chegamos aqui, a gente teve que ir num lugar chamado agrupamento de escolas, que nada é o que a nossa diretoria de ensino aí da sua cidade. Então você tem a sua diretoria de ensino, e aqui, né, no caso é agrupamento escolar que eles chamam, que é um agrupamento de todas as escolas da região. Como eu disse, eu moro aqui na cidade de Vila Pouca de Aguiar, então a gente foi até o agrupamento da escola levando os nossos passaportes, o meu, da minha esposa e o dele, os nossos NIFs. O NIF é um documento que, se você vir para cá com um visto de procura de trabalho, com um visto bem simples de conseguir, você já vai ter o seu NIF, você já vai entender o que é. Caso você venha como turista, você vai precisar retirar esse NIF. Então, galera, eu tive que mudar um pouquinho de lugar aqui, porque o sol estava direto no nosso rosto, estava bem ruim, então eu mudei um pouquinho de lugar. Bom, enfim, para tirar o NIF, você precisa ir até o serviço de finanças da sua cidade, né? E lá eles tiram o NIF para você, é rapidinho, acho que não se paga nada também para retirar o NIF. Você mesmo consegue tirar com o seu passaporte, seu documento, tudo. Então você já vai ter o NIF, o passaporte você já deve ter, e o histórico escolar do seu filho. Esses documentos todos, eu havia me esquecido também, mas é necessário também um contrato de morada, porque quando chega aqui você vai fazer um contrato de morada e você precisa do contrato em si ou
atestado de morada, que eles chamam. Isso você pega o seu contrato, leva na junta de freguesia da sua cidade e lá eles vão te disponibilizar um atestado de morada, acho que custa 1 ou 2 euros, é bem baratinho. É tipo um certificado de que você mora ali e é apto para morar ali, entendeu? Então esse certificado, os NIFs, os 3 NIFs, né? E os 3 passaportes é o necessário para levar no agrupamento de escolas para conseguir fazer o cadastro da criança numa escola próxima da sua residência. Chegando lá, é muito simples, é rápido, é sem burocracia nenhuma. Eles conseguem resolver tudo muito rápido. A gente chegou lá, ele pediu nossos documentos, informou que a escola mais próxima pra gente seria aqui no bairro de Pedras, que é bem próximo onde a gente mora. A gente mora em Pedras, na verdade, em Bornes de Aguiar, mas é praticamente Pedras Salgadas, então é bem próximo da nossa casa. Então lá ele já pediu uma foto da criança, a gente tirou foto com o celular mesmo para enviar para ele, para fazer o pedido do cartão, que é um cartão que as crianças usam aqui para tudo, eu vou falar mais sobre esse cartão. Certo. Nesse agrupamento, todos os documentos, fez o registro da criança lá. Registrou a criança, eles vão perguntar se a criança tem interesse em carrinho. O que seria carrinha? Carrinha é um serviço ofertado, pelo menos aqui na minha cidade, é um serviço gratuito ele é uma van escolar do Brasil. Ele busca e entrega a criança em algum ponto perto da sua casa, próximo à sua residência, né? Então você não precisa ter esse trabalho de se deslocar até a escola para levar a criança. Então aqui a gente fez isso, a gente aceitou, a gente quis, é totalmente gratuito, não paga nada, é muito bom. E conseguimos a carrinha, conseguimos o registro na escola. Daí, dito isso, eles vão cadastrar a criança com um cartão. Esse cartão chega depois de alguns dias, você retira nessa própria agrupamento. Esse cartão escolar, ele serve para tudo no dia a dia da criança. Eu vou deixar um vídeo, ao invés de eu ficar falando aqui, eu vou deixar um vídeo explicativo aqui com a tela do meu celular gravado para vocês entenderem melhor o que se usa esse cartão e mostrar um pouquinho do uso dele no dia a dia. Ele é praticamente o uso para a criança viver dentro da escola. Vou deixar aqui certinho para vocês agora. Bom, galera, aqui eu vou entrar no site que me dá acesso aos dados do Richard. Eu faço login, a escola nos informa o primeiro acesso e depois a gente coloca a nossa própria senha, a gente escolhe a senha. Logo em seguida aqui a gente já pode ver os atalhos, são apenas atalhos. E eu vou clicar ali em cima agora, não dá para ver direito, mas é na aba de cartões. Bom, aqui na aba de cartão eu vou mostrar para vocês aqui embaixo o saldo, esse saldo aqui, que sobrou da última transferência que a gente fez, né, para colocar o dinheirinho dele no cartão. Então, tudo que o Richard comprar, desconta desse valor que sobrou do mês passado, né? Logo em seguida a gente vai entrar em movimentos. Nessa aba de movimentos a gente pode ver tudo que o Richard gastou e onde ele gastou. Aqui a gente escolhe a data para averiguar. E aqui a gente vê a movimentação do cartão, em tudo que foi gasto. Esse primeiro item é a cantina da escola, ou seja, ele deve ter comprado alguma coisa, um café, um pão, etc. E ao lado nós vemos o quanto ele gastou, a hora e o dia. Então se ele compra merenda, aparece como refeitório. Tem papelaria na escola também, se precisar de lápis, borracha, qualquer material, ali tem. Já aqui nessa aba é só extrato mesmo, nada demais. Aqui já é a aba de crédito, gente. Funciona assim. Digamos que eu esqueça de comprar merenda um dia dele aqui pelo site. E ele não vai ficar sem comer lá, né? Ele vai passar o cartão e depois vai descontar automaticamente na próxima vez que eu comprar a merenda dele por aqui mesmo. Então ele nunca fica sem comer. E em seguida a gente tem aqui o limite de consumo, né? E aí é onde eu posso decidir o valor que ele pode gastar em qualquer setor da escola, fora o valor da merenda, porque a merenda eu compro por aqui mesmo. No site eu já faço a aquisição. E eu deixei um limite de 2 euros por dia o suficiente para ele. Logo em seguida a gente vai entrar na aba de carregamento. Essa aba de carregamento é muito interessante porque eu posso transferir meu dinheiro por um método chamado aqui em Portugal de MBWay, que é praticamente o nosso Pix aí do Brasil, então eu uso ele para transferir o dinheiro para dentro do cartão. E em seguida a aba de avaliações. Aqui a gente consegue ver as avaliações que o meu filho tem ou teve e também podemos ver as matérias que ele tem, olha. Indo um pouquinho para o lado eu já posso ver as notas que ele tirou, aí o SF satisfatório. E nessa aba é só isso. Logo em seguida a gente tem a caderneta. Se ele aprontar alguma coisa eu vou saber por aqui. E as medidas que foram tomadas, caso tenha alguma consequência, o que ele tenha feito. Aqui já é a aba da turma. Aqui eu consigo ver os professores e as suas disciplinas, as suas matérias, né? E também eu consigo ver os alunos da sala dele, né? Quem são os aluninhos da sala dele. E são poucos, não acham, por sala?
Acostumado com o Brasil ter 30, 40, até 50 alunos numa sala, né? Eu acho bom ter pouco aluno que o professor consegue dar mais atenção para todos, né? E em seguida aqui o horário, eu consigo ver os horários das aulas dele, os dias que vão ter aula e que não vai ter aula. Isso é muito bom para manter a gente informado, né? E aqui eu consigo ver as faltas que ele teve no semestre, no dia, e em seguida os testes dele, né? Como ele não tem nenhum teste marcado, a aba está vazia. Aqui é registro de portaria. Aqui é para ver o horário que ele entra, o horário que ele sai certinho. Tudo eu consigo ver aqui por esse site. É uma maravilha, então eu não fico preocupado. Ele sai, eu olho, sei que ele já está chegando na carrinha. Aí, por enquanto, só tá marcando o horário de entrada, né, gente? Porque durante a gravação desse vídeo ele não havia saído ainda da aula, não tinha saído da escola. Então, só tá marcando a entrada. Depois marca certinho o horário que ele saiu. Logo em seguida, um pouquinho mais pra frente, marca a saída. Logo em seguida, a gente vai ter a aba de processos, né? Aqui é mais informações para a escola. Eu coloco se ele é alérgico a algum tipo de alimento, se precisar de algum documento. Eu envio tudo por aqui, simples. Nada demais nessa aba. Logo a seguir aí, a gente já consegue ver a aba de refeições, né? Aqui nessa aba de refeições eu consigo ver as ementas. As ementas são o menu diário da escola, né? E logo em seguida aí na frente eu consigo ver o valor calórico de cada refeição. Aí eu também consigo ver o que ele comeu e o que ele vai comer ainda, né, nos próximos dias. E é muito interessante essa aba porque cada dia tem um valor calórico diferente. Então a gente consegue se adequar certinho ao que ele consome, ao que ele tem que consumir ainda. A escola já faz todo esse processo. E já é a aba de aquisição de refeições. Eu vou comprar uma aqui para mostrar para vocês como funciona. A verdinha ali é que eu já comprei e a azul é que eu vou comprar. Agora eu vou comprar só uma da quinta-feira, do dia 2, né? Eu comprei, cliquei, bati o dedo em cima ali, já vai para o carrinho de compras, né? E em seguida eu entro ali em ver carrinho e ali já está o valor total da refeição, o valor que eu tenho que pagar. Então, pessoal, antes de eu continuar aqui com o vídeo, eu gostaria de passar uma informação muito legal. Para você que é imigrante, para você que pensa em migrar, né? Quando você chega aqui em Portugal, você consegue fazer um pedido de um subsídio do governo, que além de todos os benefícios que esse subsídio te oferece, você também pode ter a redução em metade do valor da refeição diária do seu filho na escola. Ou seja, aí eu pago €1,46 por dia de alimentação. Com esse subsídio, a gente pagaria apenas 73 cêntimos, que é uma ajuda muito grande que Portugal dá ao imigrante, né? Bom, continuando com o vídeo aqui, cliquei em confirmar, já apareceu ali em cima que a compra foi registrada com sucesso, descontou daqueles €20 que eu tinha no cartão ainda. E em seguida aqui a gente tem as refeições servidas, a que ele comeu e que ele vai comer ainda, né? Tiveram alguns feriados, por isso tem essas vermelhinhas, né? É legal lembrar também que como a gente que compra a refeição diária aqui no site, se ele faltar na escola, eu preciso cancelar a aquisição daquele dia, senão eu perco o valor da refeição. E de importante era só isso mesmo então, galera, tá? Bora continuar com o vídeo então. Agora eu vou deixar o Richard falar um pouquinho o que ele sabe, o que ele gosta da escola dele, o que é diferente da escola do Brasil. Para quem não sabe, o Richard, ele frequentou até o primeiro ano todo na escola no Brasil. Ele terminou o primeiro ano e ele já entrou no segundo ano lá. Aqui o ano escolar ele funciona como ciclos, então são 12 ciclos, que seriam os nossos anos letivos no Brasil. São 12 ciclos. O Richard então terminou o primeiro ciclo dele no Brasil e ele ia entrar no segundo ciclo aqui, né? Então eles falaram de fazer um teste lá no agrupamento mesmo. Ele falou, vamos fazer um teste, vamos colocar ele lá no segundo ano para ver como ele se sai, porque eles não conhecem o ensino do Brasil. E agora eu vou deixar o Richard falar um pouquinho das aulinhas que ele gosta, das aulinhas que é diferente do Brasil. As aulas que não são iguais às do Brasil e que ele tem aqui e não tinha lá, ok? Filho, quais as aulas que você tem aqui que você não tinha no Brasil, você lembra? Eu não tinha matemática, eu não tinha inglês e eu não tinha educação física. Ele não tinha natação. Natação você também não tinha, né? Xadrez, você tem aula de xadrez, não tem? Aqui eu tenho. É que na verdade não é bem xadrez, entra numa parte do estudo de educação artística também, xadrez, é bem legal. Então ele tem aula de xadrez, ele tem aula de inglês, ele tem aula de natação. Eu até deixei uma colinha aqui, que são muitas aulas. Ele tem aula de moral e religião, que é muito legal aqui. E eles perguntam se vocês querem que ele tenha essa aula de moral e religião. A gente aceitou, que é bem legal, a gente gosta bastante que ele tenha.
esse ensino. Eles têm algo aqui que eles não têm geografia, história, eles têm uma matéria que se chama estudo do meio, que seria um estudo do meio de tudo. Estudo de meio. Estudo de meio, isso. É o estudo sobre... Eles incluem nesse estudo geografia, história, essas matérias assim. Certo, e são, como eu falei, são 12 ciclos. No último ciclo, a criança pode escolher fazer um curso técnico muito legal. São vários cursos técnicos que tem disponíveis. A criança escolhe um para seguir esse curso técnico para ter uma carreira. Já seguir, né? Se ela quiser e trabalhar com isso. Certo. E qual aulinha, filho, que você mais gosta? Música. Ah, aliás, ele tem aula de música, isso é muito legal. Eu acho que ele tinha na nossa escola no Brasil, na escola dele no Brasil, ele tinha aula de música. Mas aqui é bem interessante isso, que são várias matérias que ele inclui, sabe? Desde o primeiro ano. Já começam várias matérias. Então, no primeiro ano aqui, as crianças já têm aula de inglês. Já tem natação, já tem xadrez, estudo artístico. A escola dele tem um ginásio bem grande, bem interessante, que eles também treinam, eles jogam. Aqui eles incentivam muito o esporte na vida da criança, é muito legal. E qual outra matéria que você gosta, filho, de estudar, que você acha bem legal? Ginástica. Ginástica, tem aula de ginástica que é bem legal. Como foi sua adaptação, Richard, na escola? Muito legal. Certo. E você achou muito diferente da escola do Brasil? Sim. Bem diferente, né? Sim. Certo. E os amiguinhos? Você sentiu falta dos seus amigos aqui quando chegou? Sentiu, né? A gente sente falta. Mas você conseguiu amigos novos, né? Sim. Que é Certo. o Gabi e o Pedro. Gabi, o Pedro, tem a A Ariana, a Mariana, várias Sofia. crianças, a Sofia, são vários alunos, ele fez várias amizades. Então, assim, a gente como pai e mãe, a gente não percebeu tanto sofrimento do meu filho em relação à escola, a adaptação, ele se adaptou muito bem. Na verdade, o Richard sempre se adaptou muito bem a toda a situação que ele teve aqui, que ele passou, né, na vida dele. Ele não chorou no primeiro dia de aula dele no Brasil. Ele nunca foi de sofrer muito com isso, ele sempre foi uma criança muito forte, né? Eu acho que isso varia muito de criança para criança, a adaptação varia muito do que a criança sente, o estímulo que a criança tem, né? Claro, o primeiro dia dá medo, né, filho? Você ficou com medo dos primeiros dias, né? Fica com vergonha, não ficou? Não. Sem medo, sem vergonha? Não. Ah, então já foi com força, com fé, certo? E o que você achou de diferente na escola aqui assim que você chegou, filho? Na verdade, aqui, as tias é funcionária que eles chamam de Ah, é funcionária. verdade. Aqui eles chamam as tia de funcionário, então não é tia igual no Brasil. Mas enfim, aqui a carga horária da escola dele. Ele entra às 9 da manhã, mas a carrinha dele pega às 8. Mas ele entra às 9 da manhã. A carrinha pega às 8 porque tem que pegar vários outros alunos também, que é caminho, né? E ele entra às 9 da manhã e fica das 9 da manhã até às 5 da tarde. Ele tem um intervalo de 1h30 de descanso, então é bastante tempo para a criança descansar, não é? Sim. É 1h30 para a criança descansar, é muita coisa. Então a criança tem bastante tempo para se divertir. Galera, como eu falei, aqui o ano deles são divididos por ciclos, né? São 12 ciclos. E o ano letivo deles começa em setembro. Então em setembro começam as aulas. As aulas acabam em julho. Então em agosto é aquele mês de férias que ele tem. É aquele mês que eles têm para descansar. Só que além disso, ele tem algumas outras datas que eles têm férias também, certo? Eles têm 15 dias de férias na Páscoa, são 15 dias de recesso que eles ficam em casa. E também tem a semana do Carnaval que eles ficam em casa, que aqui também não funciona. Então, é bem diferente do Brasil, que a gente começa logo em fevereiro, né? Então, galera, como a gente chegou em fevereiro, já tinham começado as aulas em setembro. Então, ele estava pegando praticamente metade desse ano letivo, né? E mesmo assim, o agrupamento decidiu colocá-lo no segundo ano. Então, ele já entrou na metade do segundo ano na escola. O que foi bem difícil para ele. A professora foi muito receptiva, ela estava sempre auxiliando, estava sempre com a gente ali conversando. E após 2 meses ela conversou com a gente e ela achou melhor voltar ele para metade do primeiro ano, que seria o primeiro ciclo, né? Por quê? Porque a turminha do segundo ano já estava bem avançada, já sabia ler, já sabia escrever, a turminha já sabia bastante do inglês, então já estava bem mais fácil para a turminha que já estava lá no segundo ciclo. Então a gente conversou em casa, minha esposa, a gente conversou com a professora também e foi decidido que era melhor voltar assim ele um pouco na escola para que ele se adaptasse melhor. Porque adaptação é tudo, não adianta a gente forçar a criança uma coisa que ela não está aprendendo. E a professora falou, olha, a gente não tem como obrigar isso, mas é um desejo dos pais, caso vocês queiram.
Então a gente pôde escolher. Ela falou que não ia mudar o ensino dele, que ia continuar a mesma coisa, que ia continuar do lado da salinha dos amiguinhos por causa da adaptação, essa salinha do lado, né? Que a gente também ficou com medo um pouco por causa da adaptação dele. Ele já estava se adaptando bem, já tinha feito amizade ali na escola, né? E a gente ficou com medo dele perder isso, mas como é essa linha do lado, a professora conversou com ele, a gente decidiu e achou melhor assim também. Ela disse que não poderia nos obrigar a nada, certo? É tudo escolha dos pais e a gente decidiu que seria melhor também. Então ele voltou praticamente um ano para trás. Ele voltou para o meio do primeiro ciclo. Então a adaptação dele foi muito melhor. Porque aqui em Portugal a gente percebeu que os pais eles têm um papel muito grande na educação dos filhos. Então, aqui a escola cobra muito que você leia com seu filho, que você estude com seu filho, né, filho? Que a gente faça lição em casa. O Richard pode, ele tá aqui, né, filho? Você estuda bastante em casa, lê bastante em casa. Tem as lições de casa, né, que eles têm que fazer. Tem muita lição de casa. E então é um papel importante. A gente estava tendo dificuldade para ensinar ele coisas que ele não aprendeu no Brasil. O Brasil, infelizmente, eu amo o meu país, é um país maravilhoso, só que é um país que está bem atrasado na questão do ensino, na questão do estudo. Um exemplo disso é aqui, a partir do primeiro ciclo, da primeira série, a criança já tem aula de inglês, então a criança já tem contato com o inglês, sabe? As primeiras palavrinhas, o primeiro contato com o inglês, sabe? É muito divertido, é muito legal você ver a criança aprendendo cada dia mais, o Richard aprendendo cada dia mais palavras novas, expressões novas, é muito interessante. Olha, ele só sabia fazer um tipo de escrita no Brasil, que ele aprendeu lá, né? Que é a letra de forma, e ele foi aprender a letra de mão. E aqui o professor, em uma das reuniões, que eu vou falar sobre a reunião na escola, como funciona também, em uma das reuniões o professor falou comigo, ele falou assim, olha, o Richard não sabe fazer essa letra, ele tem que aprender. E não é só a gente ensinar aqui, vocês têm que ensinar em casa também para que auxilie ele a aprender mais rápido. Então, a partir desse dia, eu comprei um livrinho para ele, de letrinha. A gente foi treinando em casa, bastou um dia de treinamento em casa, no outro dia ele já estava escrevendo perfeitamente com aquela letra. Então a criança aprende muito rápido. É como eu disse, depende, varia de criança para criança, cada criança é uma criança, cada caso é um caso. Mas o Richard, graças a Deus, aprendeu muito rápido, se adaptou muito rápido, então ele já aprendeu a fazer aquela letrinha do jeito dele. Então, voltando um ano atrás, a gente achou que foi muito melhor, ele aprendeu muito mais rápido do que quando ele estava só no segundo ano, tendo dificuldade para aprender certas coisas. Isso foi muito bom, é um ponto positivo para a escola. E a gente ficou muito feliz com isso. Eu vou falar aqui agora um pouquinho sobre as diferenças culturais que a gente descobriu sobre a escola, na escola aqui, a diferença entre o Brasil e Portugal. Então, isso é uma coisa que a gente percebeu que é bem diferente, culturalmente falando, que é sobre as reuniões aqui. As reuniões aqui, os pais levam muito a sério, os pais participam mesmo da reunião, o professor participa muito, explica muito sobre o que o aluno tem feito e aprendido, e os pais se interessam, os pais discutem, debatem muito sobre isso, o que o filho aprendeu, o que o filho não aprendeu. Então é muito legal isso, ter esse contato direto com outros pais para saber o que os alunos pensam e fazem em casa, sobre os pais ensinarem toda noite aqui, os pais têm a ensinar os filhos alguma coisa, a ensiná-los a ler, ensiná-los a escrever. Isso é muito legal, uma coisa que realmente a gente não tinha isso no Brasil como cultura, sabe? Infelizmente a gente no Brasil tem a cultura do filho estudou, chegou em casa, às vezes faz uma lição, se levou para casa alguma lição, não. Aqui não, a escola incentiva que os pais ensinem os alunos em casa, ensinem alguma coisinha, eles dão livros para isso, é muito interessante. É bárbaro, isso é uma coisa incrível que a gente não esperava que fosse acontecer. Outra coisa muito interessante, problemas na escola. O problema aqui é resolvido de um jeito simples. A gente teve um problema, que eu não vou citar qual, não foi de briga na escola, foi uma coisa muito chata que aconteceu com o Richard, a gente não gostou, e a gente conversou com a professora pelo próprio WhatsApp, a gente conversou com a professora, ela falou, vou resolver. 2 dias depois ela falou, olha, já resolvi, conversou com os pais das outras crianças, né, filho? Sim. E os pais se propuseram a nos encontrar para pedir desculpas. A gente achou desnecessário, não precisava, já que já tinha sido resolvido. Mas a gente achou isso incrível. Os pais se propuseram a nos encontrar e pedir desculpa pelo que os filhos deles tinham feito com o meu filho. Não foi briga nem nada. Não chegou nem a ser um bullying, sabe? Mas foi uma coisa chata que aconteceu e eu prefiro Muito não feia. falar, muito feia. E foi resolvido simples, rápido, e não aconteceu mais. Isso foi muito legal. Então, as coisas se resolvem rápido aqui, os professores resolvem. Outra coisa muito interessante, a professora falou assim pra gente uma vez, que ela não incentiva a briga, mas ela incentiva a defesa pessoal, que é uma coisa diferente do Brasil, né?
aqui no Brasil, a gente aparta a briga e pronto, e briga com o aluno e assim. Aqui não, então a professora explicou, olha, se seu filho sofreu um empurrão e ele vier reclamar para mim, eu não vou me intrometer na briga de criança, eu vou simplesmente falar para ele assim, revide, não apanhe, não aceite apanhar, não aceite ser xingado, retruque, devolva na mesma medida, sem agressão, né, sem machucar, mas se você for empurrado, empurre de volta. Porque a criança tem que aprender a se defender, a criança não pode ficar só apanhando, né, gente? A criança não pode sofrer bullying e ficar quieta para sempre. Então, ao invés da criança ficar chorando sem professor, ela fala, então, vamos lá, você vai descontar. Se a criança fizer isso de novo com você, você vai descontar, não vai permitir. Então, você vai aprender a se defender. Porque o que acontece? Muitas vezes a criança que é valente na escola, agride a outra, só agride porque a outra é indefesa. Se a criança indefesa mostra que já não é mais tão indefesa assim, as coisas se resolvem e um bullying acaba. Aconteceu no Brasil também, caso parecido com esse com meu filho. Ele apanhava de um garoto na escola, né, filho? E um dia eu falei pra ele, desconte, ele descontou, o menino virou amigo dele pra sempre, né, filho? O nome dele é Lorenzo. É, o Lorenzo. Isso. E o menino virou amigo dele e foi muito legal, a gente viu que resolveu, a professora incentiva isso aqui, não a briga, tá, gente? Não entenda errado, a professora não incentiva a briga. Ela incentiva que tem que ser tudo na mesma medida, sabe? Então você não pode só apanhar, você tem que revidar, você não vai ser o agressor, você vai ser aquele que se defende. Isso é muito legal, a gente achou incrível. Uma coisa que provavelmente não aconteceria numa escola no Brasil, né? Outra coisa super interessante sobre a escola é que eles oferecem um apoio psicológico e dentista. Como funciona isso? Você cadastra a criança para receber o apoio psicológico e eu não sei se mensalmente ou bimestralmente ele tem um apoio psicológico na escola, é muito legal. A gente não necessitou, porque o Richard se adapta muito bem, se adaptou muito bem às situações da escola, então a gente não precisou, achou que não era necessário. Não só para o aluno que é imigrante, tá, gente? Para todos os alunos da escola. Então para os próprios alunos portugueses também, eles têm esse benefício do psicólogo. Já o dentista na escola, como funciona? É como se fosse um valor. Você se cadastra e seu filho tem, tipo, um valor X que eles podem utilizar caso eles precisem de um dentista. Isso é muito legal, um apoio financeiro da escola. E é muito legal, a gente ficou bem interessado nisso, porque dentista é sempre bom e as coisas nem sempre são tão baratas aqui em Portugal, certo? Não chega a ser o preço exorbitante no Brasil, mas quando vocês vierem para cá, vocês vão entender que aqui cada euro conta. Vocês vão entender que aqui cada euro conta. Então é necessário que um auxílio é bem legal. Aqui, qualquer poupança que você consegue fazer é um investimento a mais que você tem na sua carteira, um investimento que você tenha mais alguma coisa, um crédito a mais que você tem, isso é muito bom, muito interessante. Falando um pouquinho sobre as aulas ainda, o que a gente pode dizer também sobre isso, que é muito legal, que nós ficou muito feliz, foi que no 5º ciclo do ensino aqui, as crianças já têm aula de francês. Isso em todas as escolas, não é só na escola do meu filho, na escola de Vila Pouca aqui. São todas as escolas, as crianças do 5º ciclo já têm aula de francês. Isso é muito legal. Sério, isso é o máximo, sabe? No 5º ano no Brasil que a criança começa a ter inglês e aqui no 5º ano a criança já tem francês. Então, além de ela chegar no 5º ano já sabendo falar um pouco de inglês, ela vai começar a aprender o francês daqui pra frente, né? Isso é muito interessante. Muito legal. Certo, você tá gostando então da experiência de morar aqui? Sim. Certo, e o seu convívio com seus amiguinhos na escola, é bom o seu convívio? Sim. Você gosta dos seus amiguinhos na escola, os Gosto. amiguinhos novos? Você voltaria pro Brasil? Não. Não voltaria mais pro Brasil? Não. Você gosta mais de Portugal então? Gosto. Portugal é incrível, né, filho? Como eu disse, cada experiência é uma experiência, né, gente? Não dá pra dizer que todas as experiências vão ser iguais. Cada vida é uma vida, cada dia é um dia, e a gente vem vivendo, a gente vai experimentando e conhecendo coisas novas. E é sobre isso que a gente queria falar hoje, sobre a escola, sobre o que se passa na escola, como que funciona. A direção da escola é simplesmente incrível, pelo menos a direção da escola que meu filho frequenta é incrível, as pessoas são incríveis, os professores são incríveis, eles realmente se interessam e se importam com o aprendizado do aluno. Eles não querem que o aluno seja só mais um, eles querem que o aluno seja alguém. Eles querem que o aluno esteja presente na lição. Então, olha só que interessante, junto com a prova que eles fazem aqui, eu não sei de quanto em quanto tempo eles fazem uma prova aqui, mas junto com a prova do meu filho, esse que ele recebeu, a gente recebeu também um papel com tudo que ele desenvolveu e o jeito dele na sala,
na escola, sabe? Tipo, olha, o Richard se comportou bem nessas aulas, ele é bom nisso, 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 e nisso ele não é muito bom. Essas competências ele vai melhor. Aqui ele foi melhor do que nisso. E é muito interessante. Então a gente sabe exatamente onde a gente tem que ir com o Richard, até o ponto que ele tem que melhorar e os pontos que ele está de parabéns, sabe? Isso é muito interessante, que não tem no Brasil isso. Não tem essa coisa no Brasil de a gente saber certinho, sabe? A gente tem por cima numa reunião ou outra, mas isso nem aconteceu numa reunião. A gente recebeu esse papel só da prova, sabe? Junto com a prova, os destaques do Richard, onde ele foi melhor e onde ele não foi. Então a gente consegue em casa mesmo, né? Colocar, né, filho? Melhorar um pouquinho aquele aspecto, né, Richard? Então, graças a Deus, meu filho se adaptou bem. A gente está amando Portugal, a gente está amando a escola aqui em Portugal. Vale muito a pena o ensino. Então, se você tem medo por causa do ensino, por causa da adaptação, eu posso te dizer que na nossa família, com o nosso filho foi perfeito. Não teve sofrimento, eles são muito inclusivos, eles são muito de abraçar, sabe, o aluno e a família do aluno. Isso é muito legal. A gente se sente mesmo realmente abraçado, sabe? Que a gente sabe que tem aquele apoio, qualquer dúvida a gente pode tirar com os professores, com os diretores da escola. Isso é muito legal, esse contato. Gente, então é isso que a gente queria dizer. Muito obrigado por ficar aqui com a gente nesse vídeo. Muito obrigado por tudo, obrigado por nos seguir. Não se esqueçam, pessoal, se vocês puderem dar o like no vídeo. Isso, e se inscrever no canal. Isso, gente, a gente fica muito feliz. Muito obrigado por estar até aqui, por nos acompanhar nessa jornada. Espero que vocês fiquem conosco, esperando os próximos vídeos. Vão ser vídeos muito legais também. A gente já tem uma ideia legal do que a gente pode proporcionar para vocês. Espero que vocês gostem sempre. Muito obrigado por ficar conosco e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Falou!